A paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é a irmã Tamires, pela misericórdia de Deus. Mais uma vez estou aqui nesta plataforma do YouTube para falar de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo, Ele está voltando. O nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. Os irmãos e as irmãs já repararam que os dias está passando muito rápido? Os dias, a semana, o mês, o ano está passando muito rápido. Muito rápido. Muitos não estão percebendo que o relógio do Senhor Jesus Cristo está acelerado. Jesus está acelerando o tempo para a volta dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu estou gravando aqui. Se vocês ouvirem algum barulho, não é aqui em casa, sim na rua, os vizinhos. Que os irmãos me perdoem. Louvado seja o nome do Senhor. Estarei meditando em Eclesiastes 11, que está escrito: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabeis que mal haverá sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pensamentos e palavras. Senhor, meu Deus, não deixe sair nada de mim, Senhor, mas sim teu Espírito Santo usando, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu entrego nas tuas mãos, meu Pai. Eu entrego nas tuas mãos esta meditação da palavra, os irmãos e as irmãs que vai ouvir. Que o Senhor guarde e livra de todo mal. Amém, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ontem eu fui na igreja no culto de doutrina, para a glória de Deus, né? A igreja que eu congrego, ela tem doutrina. Só segue a doutrina aqueles que querem ir para o céu, meus irmãos. E lá no culto de doutrina, como todos os irmãos sabem, vai pouquinha gente, né? E o pastor, ele passou uma visão que ele teve no monte. Uma visão muito bonita, muito forte. Eu fiquei ali ouvindo ele falar. Ele estava no monte, aí ele adormeceu e teve uma visão muito linda do céu. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está voltando e nós temos que zelar da nossa alma. Vigiar, no falar, no andar, no vestir, em tudo. Porque qualquer besteirinha podemos perder a nossa salvação. E o pastor, ele falou que ele via uma fila. Estava ele e a esposa dele. Ele viu uma fila de gente, uma escada muito comprida. E essa escada era muito comprida e ela ia estreitando cada vez mais quando ela ficava lá no final. E ele passava, ele viu uma porta lá no céu, uma porta apertada, uma porta estreita. Ele falou para a igreja: irmãos, a porta ela é estreita. Eu e minha esposa passava na escada de lado, que era tão estreita a escada. E quando chegávamos perto da porta, ele viu um ser, uma pessoa, que é o anjo. Ele não viu o rosto. E esse anjo empurrava. Ele disse que empurrava com um objeto, um negócio daquele, eu não sei explicar, meus irmãos. Ele empurrava e a porta estreitava mais ainda. A porta já é estreita e o anjo estreitava mais a porta e fechava mais ainda. Ficava aquele espacinho bem pequenininho ali. E o pastor falou bem assim, falou para a esposa, não vamos conseguir passar ali não. Ela falou assim, vamos sim. E quando ele chegou perto da porta, meus irmãos, ele falou assim: meus irmãos, eu passei de lado, me esforcei, porque é apertado mesmo, apertadinho mesmo.
Quando eu me esforcei para entrar, minha esposa tinha entrado. Eu falei, eu vou entrar também. Quando eu entrei, no piscar de olhos, eu já estava lá dentro do céu. E quando ele olhou, ele disse que ele contemplava um jardim muito lindo. Um jardim bonito. Pense no jardim lindo, lindo, lindo mesmo. Que ele viu no céu. Aquele céu bonito, aquele jardim. Ele disse que não tinha ninguém no jardim. Estava só aquele jardim mais lindo. E a rua de ouro. O chão de ouro. De ouro não, foi na outra visão que ele teve. O chão, aquele chão verde. Verdinho, verdinho, verdinho. E ele contemplava um livro aberto. O livro da vida, onde fica o nome das pessoas que está escrito. E ele via outro anjo, só que ele não viu o rosto. E esse anjo estava com a caneta branca, 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 bem alva como a neve. E o livro era alvo como a neve. E ele passando essa visão para a gente lá na igreja, meus irmãos. Muito forte essa visão. Achei muito linda essa visão que Deus deu para ele. E ele falou antes também para a igreja. Antes da visão, ele viu uma mulher, toda na doutrina, né? Mas quando ele foi, ele estava evangelizando com a esposa. Quando ele foi entregar o papel para essa mulher, a mulher, não sei se a mulher estava evangelizando, só sei que ele falou que essa mulher, ela correu. Ela correu e caiu um papelzinho no chão. Quando ele pegou, estava escrito Senhor Chás. Meus irmãos, ele falou assim que muitos crentes estão sendo enganados, muitos crentes macumbados dentro da igreja. Por conta da vaidade, do pecado. A mulher estava na doutrina, mas estava sendo enganada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí ele passou para nós, lá na igreja, para as irmãs que louvam, não cantar louvores de cantoras mudanas, cantoras que têm vaidade, que usa batom, salto alto, que passa esmalte, que pinta a cara, que anda na sensualidade. Ele falou assim, minhas irmãs, não cante louvores de cantoras mudana. Não cante, para não trazer maldição. Porque Deus não se agrada de vaidade. E ele falou para as irmãs não louvar. Procure louvores mais espirituais, louvores antigos. E procura saber quem é a pessoa que está louvando. Porque não podemos cantar louvores de cantoras mudanas, que tem vaidade, porque estaremos fazendo parte das coisas mudanas, das coisas do inimigo, ele falando. Se uma irmã de doutrina louvar um louvor, meus irmãos, de uma cantora gospel que tem vaidade, ela está fazendo parte também junto com ela, está compartilhando as coisas da vaidade, coisas do mal. Essa foi a visão que o pastor passou para nós lá na igreja, que Deus deu para ele. Ele disse que teve outras visões também muito fortes. Louvado seja o nome do Senhor. Muito tremendo as coisas de Deus. Aí o pastor estava falando para nós nos esforçar, suportar toda a calúnia, perseguição aqui na terra, nos preparar, porque vai vir coisas terríveis aqui nesta terra. Muitos falam que vai melhorar, Não vai não, só vai piorar cada vez mais. A catástrofe, terremoto, vai vir muita guerra, muita coisa, e nós temos que estar preparados. Porque Jesus, nosso Senhor, nosso Deus, Ele vai guardar aqueles que o temem e obedecem. Deus não vai deixar faltar o pão para aqueles que buscam de verdade, que temem Ele, que está ali, buscando a face de Deus, andando na santificação, buscando mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. A palavra de Deus está falando, lança o teu pão. O que é o pão? No meu entendimento, meus irmãos, o pão é a palavra, é a oração, é o jejum, é a renúncia, é a obediência. O pão é a palavra que nos sustenta, que nos limpa, que nos purifica. O pão que nós temos que lançar sobre as águas é a oração, é o jejum,
É a santificação que nós temos que buscar, renunciar às coisas deste mundo, descer na oração e clamar ao Senhor por misericórdia. Cada vez que você ora, você está juntando o teu pão lá no céu. Cada vez que você ora, você busca, você está juntando. E Deus está contemplando o teu sofrimento, o teu esforço. Esforça-te, meus irmãos, esforça-te. Eu estou falando para os irmãos e a palavra está falando comigo. Deus está falando comigo. Esforça-te, busque. Esforça-te para entrar no reino dos céus. Porque o caminho é apertado e não é de qualquer jeito que entramos lá. Deus está falando comigo, está falando para a igreja. Esforça-te para entrar no reino dos céus. Vamos vencer, vamos suportar tudo aqui, porque Jesus ele venceu. Ele suportou tudo aqui na terra. Está lá nos céus esperando nós e vai vir nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Lança o teu pão. Agora é tempo mais ainda de lançar o teu pão. Drobar o teu joelho e clamar por misericórdia. De drobar o teu joelho e pedir Deus misericórdia. Senhor meu Deus, tende misericórdia da minha alma. Peça perdão a Deus dos seus pecados, das suas transgressões, das suas falhas. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de humilhar. É tempo de humilhar na face de Deus, buscar o Senhor. Buscar cada vez mais as coisas dos céus, porque essas coisas terrenas não vai servir de nada, não vai prestar para nada, não vai servir para nada. Vai ser tudo destruído aqui na terra, junto com aqueles que não querem nada com Deus. A palavra está falando, lança teu pão sobre as águas. E o pão, além de ser a oração, o jejum, que temos que jejuar para Deus nos fortalecer nosso espírito, para nos preparar para o que vai vir daqui para frente. O pão é a palavra de Deus, a Bíblia que temos em casa, que lemos. Lançai o pão, lançai sobre as águas são as almas que estão perecendo e que estão com sede de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está sempre falando comigo sobre a palavra, sobre pregar a palavra, sobre lançar as redes. Deus está sempre falando comigo sobre as ferramentas, para não enterrar o dom que Deus entregou nas suas mãos. Não enterre o dom que Deus entregou nas tuas mãos. Eu não sei pregar, eu não sei falar. Eu também não sei, mas quando você abre a tua boca, dá lugar para Deus, o Espírito Santo vai falar as palavras, vai dar as palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você diz eu não sei, mas Deus vai te capacitar. Eu sempre falo com Deus nas minhas orações, aqui no meu particular com Deus. Quando eu abro a Bíblia, eu falo, Deus, eu não sei, eu não estou entendendo. Às vezes eu choro, eu pego a Bíblia, abro, leio e começo a chorar. Às vezes não entendo, fecho a Bíblia, jogo lá e peço perdão, Deus, perdão, Pai, eu não sei. Abro a Bíblia, leio de novo e começo a pedir misericórdia. Porque eu tenho vontade de entender a palavra, de explicar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a partir do momento que você entende da palavra, que você conhece a verdade, você não pode guardar só para si. Não seja egoísta. A palavra de Deus é para ser compartilhada. A palavra de Deus é para ser lançada como pão sobre as águas. Quando você lança o pão nas águas, muitos peixes começam a vir para comer. Quando você pega aquelas farelinhas de pão e joga na água,
Aí começa a surgir aquele tanto de peixe, começa a comer aqueles farelos de pão. Assim é nós, assim é a palavra de Deus. Quando você sabe da palavra, você não pode guardar, você tem que partir. Partir o pão para aqueles que têm fome. Lançai o pão, lançai a rede. Louvado seja o nome do Senhor, porque depois de muitos dias o acharás. Quando você ora, mesmo com pouca força, ora em espírito, ou geme, chora, não sai palavras nos seus lábios. Você chora, você ora, você está juntando as suas orações lá no céu. Você está juntando o teu clamor, as tuas orações lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o crente ora, ele chora, as suas lágrimas não é desperdiçada no chão. As suas lágrimas têm valor. O anjo vem. Ele vem com a taça de ouro e pega cada lágrima de um crente que está chorando na presença do Senhor Jesus Cristo. Você está juntando o teu pão lá no céu, está juntando a oração para quando chegar aquele momento que você mais precisa, você tem as tuas orações lá no céu e Deus vem, estende as tuas mãos e te ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Reparte com 7 ou com 8 ou ainda até com 8, porque não a sabeis que mal haverá de vir sobre a terra. Tá vendo? Deus está falando para nós repartir o que nós temos. Repartir não só o pão, a palavra de Deus, mas sim a roupa, as vestes, o alimento sólido. Se você tem uma comida em casa, um alimento, reparte com aquele que precisa. Às vezes você não tem condições de ajudar, mas ore para Deus prover, enviar recursos para aqueles que têm condições e não quer ajudar. Quantos por aí, empresários que têm condições, mas não quer ajudar. E Deus está falando para repartir o pão. Reparte com 7, ou até com 8, ou 9, ou 10, ou mais. Se você não tem condições, ore para Deus prover. Se você tem condições de ajudar, ajude. Ajude o teu irmão com uma roupa, com um alimento, com um sapato, o que você puder. Que Deus está falando para nós repartir. Não guardar para nós, mas repartir. A palavra de Deus tem que repartir, tem que ser compartilhada por mais pessoas, porque tem muitos que estão perecendo, que não conhecem a palavra, que não conhecem a verdade. E dentro das igrejas tem muitos falsos profetas, falsas profetisas, na vaidade, na lasciva, que não está pregando a verdade, está pregando prosperidade, achando que a prosperidade vai salvar a tua alma. Só quem vai salvar a tua alma é Jesus. Só quem vai te salvar naquele dia é Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Se vocês têm boas obras, diante de Deus, e Deus vê que você tem boas obras, que foi uma pessoa temente, obediente, né? Será salvo. Mas se tem más obras, se você for uma pessoa rebelde, desobediente, que mentia, que roubava, que matava, que adulterava, que prostituía e não se arrependeu naquele dia, será tarde. Não será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus está dando oportunidade aqui na terra. Deus está dando oportunidade para nós lançar o nosso pão. Lançar o pão na humilhação, na oração, na consagração e pedir a Deus misericórdia, porque Jesus está voltando. E quando o pastor passou aquela visão da porta, o anjo ele fechava mais ainda. Já era estreito e ele fechava mais ainda. Vai estreitar, está estreitando cada vez mais. A doutrina do Senhor está estreitando. E muitos dizem, não tem nada a ver, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. Esse tal de nada a ver, meus irmãos, é um demônio que está na boca de muitos falsos profetas aí, de muitos crentes. E muitos crentes que não entendem, que não sabem da verdade por falta de conhecimento e por não achar que emprega a verdade, está sendo enganados também. E muitos estão blasfemando contra o Espírito Santo por não entender. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu peço Deus misericórdia pela minha alma, pela alma da minha família, dos meus parentes. Porque muitos não conhecem a verdade, muitos não querem ouvir a palavra, porque o inimigo cegou. Colocaram uma cegueira, tampões no ouvido e endureceu o coração para as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus é poderoso. Deus, Ele é poderoso, porque Deus, Ele é o dono das nossas vidas, das nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é no tempo do Senhor. Amém, meus irmãos. Reparte, meus irmãos, o que vocês têm. Reparte o que você, se você sabe louvar, reparte o que você tem. Louve para alguém. Adore, louve para Deus, primeiramente Deus. Adore ao Senhor. Use o que você tem. Sabe orar? Ore, intercede. Sabe ler a Bíblia? Leia, medita. Sabe pregar? Quem ensina é Deus. Os dons não salvam, mas os dons, meus irmãos, no meu entendimento, os dons é para nós usar para a obra. Não é para nós ficar com os dons, nós que temos que servir. Não é para nós ser servido, é para nós servir, usar o dom, ser dom de libertação. Deus te usa na libertação. Ore, ajude aquela alma a se salvar, que está presa, que está acorrentada, está sendo escravizada pelo diabo. Ore pelaquela alma. Se é o dom do louvor, adore ao Senhor. Se é não ser o dom que cada um tem, mas use, reparte o que você tem. Use o que você tem. Eu tenho sede de entender a palavra. O pouquinho que eu sei, eu estou repartindo. O pouquinho que eu sei, que Deus está me ensinando, basta eu me esforçar. O dom Deus já me entregou, basta eu me esforçar e começar a ler a Bíblia. Porque Deus já revelou várias vezes para pessoas, para vasos que estavam me entregando o dom da palavra. Uma vez Ele falou para uma irmã: você gosta de ler? E ela falou para mim: você gosta de ler? Deus está te entregando o dom da palavra, tem rolos, mistério para desenrolar, mas você tem que ler. Leia mesmo, come a palavra dia e noite. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, meus irmãos, vem um esmurecimento na gente, a gente não consegue nem ler a Bíblia. A gente não consegue nem orar, nem dobrar o joelho. Às vezes, quando eu estou aqui na minha casa, eu não consigo orar, não consigo jejuar, eu não consigo fazer nada. Eu fico ali sem saber o que fazer. E quando eu vou dobrar meu joelho, me dá um temor e uma vergonha. Sim, me dá uma vergonha, meus irmãos, quando eu vou orar. Falo: meu Deus, perdão por não orar de madrugada. Perdão por não orar, por não buscar. Eu começo a me humilhar ali. Começo a me humilhar. Porque nós temos que buscar. Nós temos que buscar. Descer na oração, juntar bastante oração, porque vai vir a perseguição aí, meus irmãos. Vai chegar a perseguição. E muitos não vão suportar a perseguição. Muitos não vão suportar o que vai acontecer. Por isso que Deus está falando para nós lançar o pão, lançar na oração, lançar no jejum, começar a jejuar. Eu sei que não é fácil, não está sendo fácil, meus irmãos, jejuar. Falar de jejum é uma palavra muito assim, sabe? Para muitos é complicado. Não é todos que conseguem jejuar. Se não consegue, jejum por pouco tempo. Né, meus irmãos? Jejum por pouco tempo, até onde você suportar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tremendo, Deus é fiel. Esforça-te para entrar no reino dos céus. Esforça-te para entrar no reino dos céus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que orar, buscar. Porque vai vir coisas aí, meus irmãos. E haverá sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que estar preparados. Cingir nossos lombos com a verdade, com a justiça, com a palavra, a oração, obediência, renúncia.
renunciar às coisas do mundo, renunciar à vaidade, porque lá no céu não vai entrar bagagem. Lá no céu não vai entrar crente de vaidade, crente com roupa colada. Lá no céu não vai entrar crente com modas no cabelo. Não vai entrar vaidade nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Vamos nos esforçar, vamos nos humilhar na presença do Senhor, porque Jesus está voltando. E não queira ficar aqui naquele grande dia. Ai daqueles que ficarem aqui e não se arrepender dos seus maus caminhos. Ai daqueles. E quando Jesus vier e levar a tua noiva santa, a tua igreja, quando Jesus vier e fechar a porta da graça, a porta da graça está aberta para todos, mas muitos não querem valorizar. Muitos não querem valorizar a presença, não querem buscar, não querem. Deus está deixando aí a oportunidade para nós descer na oração, buscar, mas muitos não querem. E Deus está dando oportunidade para nós fazer o IT, porque tem muitos ainda que precisam ouvir a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor falou para nós anunciar o reino dos céus aos quatro cantos deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu deixei essa palavra para a meditação da igreja. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabeis que mal haverá sobre a terra. Fica firme, meus irmãos. Eu peço aos irmãos que orem por mim, pela minha família, porque aqui é só eu que estou buscando, estou orando, que seja feita a vontade de Deus na vida do meu esposo. Sou carente das vossas orações, meus irmãos. Ore por mim, que eu estarei orando por vocês. É um orando pelo outro. E assim nós vamos vencendo em Cristo Jesus. Amém? Fique todos na santa, gloriosa paz do Senhor Jesus.